Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje eu queria fazer um vídeo curto, um vídeo rápido sobre contabilidade. Hoje eu vou falar sobre o que é o DRE, o que é receita, o que é lucro, o que é EBITDA, qual é a diferença entre eles e o que você tem que olhar quando for analisar uma empresa. Então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. E aí vamos lá, começando o vídeo. Como deu pra perceber, esse vídeo vai ser mais focado nas noções contábeis. E a minha ideia é que você saia daqui sabendo qual é a diferença de receita bruta para receita líquida, qual é a diferença de lucro operacional para lucro líquido, qual é a diferença de lucro EBITDA, por exemplo. Conceitos que são básicos, diferenças que são básicas, mas que talvez você, um investidor que esteja entrando nesse mundo de investimento agora, que agora esteja começando a acompanhar as empresas, talvez você ainda não saiba. Se você está começando a investir agora, está começando a acompanhar a empresa agora, talvez você ainda não entenda o que isso quer dizer, Porque que a empresa tem uma linha para faturamento total e outra para receita líquida. Porque tem empresa que fala muito de EBITDA, explica o resultado inteiro falando de EBITDA, enquanto outras empresas só falam de lucro. Qual é a diferença? O que você tem que olhar? E por que, inclusive, tem analista que odeia o EBITDA, Fala que é errado olhar para o EBITDA. É sobre isso que vai ser o vídeo hoje. E aí, vamos lá. Quando você for avaliar o resultado de uma empresa, olhar o release de uma empresa, essas informações de receita, receita líquida, lucro, EBITDA, tudo isso vai estar no DRE, que é a demonstração de resultado do exercício daquela companhia. Que, resumidamente, um relatório, um demonstrativo, que mostra o lucro daquela empresa em determinado período. É isso. E aí, como que a gente chega no lucro, Que isso explicam na escolinha. Lucro é igual a receita menos os custos. Então, o DRE, ele vai ser esse demonstrativo, que ele vai partir da receita bruta, e aí vai abrir em vários tipos de gastos diferentes, em várias despesas diferentes, até chegar no lucro líquido daquele período. Ele mostra essa relação. Então, a primeira linha é sempre a receita bruta, a última linha é sempre o lucro líquido. Entre essas linhas, você vai fazendo deduções, vai reduzindo tipos de gastos, tirando tipos de gastos. Por exemplo, gasto operacional, gasto com gente, custo financeiro, gasto com imposto, deduções de venda, Você vai contabilizando isso. E a cada dedução que você faz da receita bruta, e obviamente existe uma ordem para você fazer essas deduções, mas enfim, a cada redução feita da receita bruta, você chega num resultado contábil diferente. Então, por exemplo, você começa com a receita bruta, É a linha inicial, como eu falei. Aí você faz uma redução, chega na receita líquida. Faz outra redução de outros gastos específicos e chega no lucro bruto. E aí você vai fazendo isso de forma sucessiva, nessa ordem que eu vou explicar agora, até chegar no lucro líquido. É isso que é o DRE. E aí, que gastos são esses? Que reduções são essas? Como eu falei, a primeira linha sempre vai ser a receita bruta que você teve no período, que seria o total da receita que a companhia conseguiu gerar naquele período. Depois disso, você tira as devoluções, os descontos comerciais, os impostos diretamente sobre a venda para chegar na receita líquida, que é de fato a receita que a companhia recebe, o faturamento que a companhia fica. É receita líquida que de fato melhor representa o que a companhia ganhou. Então, por isso que no resultado das empresas, nos releases, elas sempre vão falar de receita líquida, quando vão falar de faturamento. Depois disso, depois de chegar na receita líquida, a gente tira os gastos diretamente relacionados à mercadoria que você está vendendo. Então, por exemplo, você está vendendo picolé. Para vender esse picolé, você precisa do palitinho do picolé, você precisa da embalagem, você precisa dos insumos que você utilizou para fazer esse produto, para fazer o picolé, o sorvete que você vai utilizar. Enfim, e aí isso tudo vai ser contabilizado como custo direto daquela mercadoria que você está vendendo. E aí receita líquida, que é a receita que você fica, menos esse custo, vai te dar o seu lucro bruto, o lucro operacional bruto que a companhia tem. Além disso, a empresa tem outros custos que não estão diretamente relacionados à mercadoria que ela vende, mas que entram como custos para essa produção conseguir acontecer. Então, por exemplo, eu preciso de um corporativo para a empresa funcionar. Isso vai entrar como despesa de administração. Então, despesas com gente, despesas administrativas, despesas com propaganda, os outros custos que aconteceram naquela companhia e que não foram considerados, eles entram na sequência. O resultado dessa diferença, com todos esses custos considerados, é o que a gente chama de EBITDA ou LAGIDA, que é a sigla que a gente usa para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. E sim, ele é usado por muitas empresas porque ele mostra esse resultado mais operacional. Ele mostra essa relação que você tem do faturamento real da companhia, menos os custos com mercadoria e todas as outras despesas que você teria para conseguir fazer com que a operação funcione. Ele só não considera, como eu falei, os gastos com juros, os gastos financeiros, a questão contábil de depreciação e amortização e a questão também dos impostos. Isso significa que esses outros gastos não são importantes?
Não, muito pelo contrário. Vou falar mais sobre isso à frente no vídeo. Mas sim, eles são importantes, eles impactam no resultado e eles entram para a gente chegar no lucro líquido. Só que algumas empresas usam o EBITDA para tentar fazer esse recorte mais operacional. Na prática, a operação também acaba sendo afetada pelos impostos. Também acaba sendo afetada por quanto a empresa se endividou para conseguir operar. Mas enfim, é uma métrica contábil que existe também. Isso dito seguindo a linha do DRE. Quando a gente considera depreciação e amortização, a gente chega no EBIT. E na sequência a gente também considera o resultado financeiro e também o pagamento de impostos, chegando então ao lucro líquido, né? O resultado líquido que também poderia ser um prejuízo. E é isso, né? Não tem muito mistério. Inclusive o grande valor da contabilidade é essa padronização. Então, quando a gente fala de receita, EBITDA, lucro, a gente está falando justamente de uma linha do DRE, né, do resultado da companhia, né, ele está considerando até um determinado nível de gasto, um determinado nível de custos. É isso. O EBITDA ele vai parar antes dessa parte dos juros, depreciação, amortização, antes do resultado financeiro. O lucro líquido ele já vai considerar tudo isso. O resultado operacional bruto ele já não vai considerar as despesas administrativas. Então, assim, é a linha do DRE que você vai parar. Respondendo a pergunta que eu trouxe no começo do vídeo, a gente entendeu, né, a diferença contábil entre EBITDA e lucro líquido, né, exatamente a linha que eles param, o EBITDA deixa de considerar algumas coisas que o lucro considera, mas na prática o que isso significa? Por que tem empresas que falam de EBITDA enquanto outras falam de lucro? Porque tem analista que não olha para EBITDA, fala que não considera. Porque tem empresa que só fala de EBITDA, né? Porque essa diferenciação. Primeira coisa é que muito disso acaba sendo impactado pelo modelo de negócios, né? Tem empresa, por exemplo, que não vai falar de EBITDA porque não faz sentido, a grande verdade é essa, tipo o setor bancário. Já fiz vários vídeos aqui no canal falando de resultado de banco e eu falei de lucro, falei de eficiência, falei de inadimplência, nunca falei de EBITDA. Por quê? Porque não faz sentido, né? A gente está falando de bancos, então a gente está falando de um tipo de negócio, um modelo de negócio que o lucro vem justamente das operações financeiras. Um modelo de negócio que essa questão da depreciação não vai ter um impacto tão forte. Então, desconsiderar o resultado financeiro, fazer essa separação de EBITDA versus lucro, isso não faz sentido, por exemplo, no caso bancário, no mercado bancário. Apesar disso, apesar desses casos em que o EBITDA realmente não faz sentido, e aí não gera tanta discussão, a gente tem justamente os casos contrários, de companhias que falam que o EBITDA seria a métrica mais recomendada para você julgar o negócio delas. Tem empresas de muito capital investido que sofrem muito com a depreciação, sofrem muito com o custo financeiro, e que aí para falar do resultado, eles não vão falar do resultado líquido, não vão falar do lucro líquido, prejuízo líquido. Não, vão falar muito mais do resultado operacional, de quanto elas estariam conseguindo tirar a cooperação, que aí seria o que o EBITDA mostra, de usar o EBITDA para julgar a capacidade produtiva. E assim, pessoalmente, eu acho que faz sentido você olhar para a EBITDA assim como você olha para o lucro bruto, né? Assim como você olha para qualquer outra linha do DRE, como uma abertura. Você conseguir olhar para o resultado operacional até um determinado limite, você poderia falar assim, né? Você conseguir fazer essa abertura, olhar para a margem EBITDA, por exemplo, versus a margem líquida, eu acho que existe valor em conseguir fazer essa comparação, conseguir ver quanto valor a empresa gera das suas operações antes de incluir o custo financeiro, versus depois o resultado quando ela inclui esses custos financeiros, quando ela inclui a questão dos impostos, de conseguir fazer essa diferenciação. Mas você só olhar para a EBITDA, né? Tomar suas decisões financeiras olhando só para a EBITDA, olhando só para a margem EBITDA, isso sim é perigoso. O custo financeiro, a depreciação da companhia, você poderia até colocar numa caixinha diferente do resultado operacional, você pode até fazer isso, mas eles existem. E para você conseguir atingir o resultado operacional X, às vezes isso está completamente ligado. Então, se o resultado operacional que você está conseguindo é porque você contraiu muita dívida e mesmo assim o que vem das suas operações não está conseguindo arcar com esse custo financeiro, então é preocupante. Óbvio que no curto prazo podem ter distorções, mas no longo prazo não adianta nada você ter um operacional muito forte e ficar dando prejuízo de forma consistente. Isso tem que casar, isso tem que conversar. Não dá para olhar só para o EBITDA e desconsiderar o lucro. Por exemplo, imagina uma empresa que está no auge da sua capacidade produtiva. Então você olha para o resultado operacional, você olha para o EBITDA e está vindo recorde, assim, resultado inacreditável. Porém, essa mesma empresa tinha pegado muita dívida, né, muitos financiamentos nos últimos anos para conseguir expandir esse operacional. É por isso que ela está produzindo mais, porque ela contraiu muita dívida lá atrás. Aí sim, as despesas financeiras também ficaram maiores, estão pesando mais. Isso não entra no EBITDA, mas entra no lucro líquido.
Então, assim, são resultados que no longo prazo eles têm que conversar. A verdade é essa. Se não conversa, tá dando ruim, tem algo errado. E mesma coisa, o EBITDA, ele tá mostrando essa questão dos custos operacionais, né, o resultado operacional, mas ele não contabiliza imposto. Ok, isso pode ajudar você a fazer uma comparação com empresas em outros países, você tem até esse argumento. Existe esse argumento. Mas aqui no Brasil, você falar que você consegue ver o resultado operacional sem considerar o custo tributário, sendo que o custo tributário das empresas é muito alto, isso também é uma narrativa perigosa. Então, assim, eu olho para o EBITDA, eu olho para a margem EBITDA, mas é isso, como uma linha do DRE, como uma abertura. No final, a gente também tem que olhar para o resultado financeiro, para o resultado líquido. O vídeo foi esse, né? Realmente foi um vídeo mais papum, um vídeo mais introdutório a esse universo de contabilidade. Acho que era um vídeo que fazia sentido ter aqui no canal, né? Passar pelo DRE, passar por essas aberturas. Nessa mesma linha, eu tinha feito um vídeo aqui há algum tempo atrás, que eu deixo minha recomendação, que é um vídeo que eu explico a diferença entre receita, lucro e fluxo de caixa, né? Que a receita e o lucro, eles falam mais do resultado contábil, daquilo que é reconhecido no exercício, enquanto o fluxo de caixa, ele fala de fato das movimentações, né? De quando o dinheiro de fato entra, quando o dinheiro de fato sai. Isso nem sempre é igual, pode ter descasamento, e aí como você tem que olhar para esse descasamento para saber se a sua empresa ela tá com saúde, né? Se vai ter algum problema de liquidez. É um vídeo que ficou muito bom, também recomendo que vocês vejam. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu comentário, dá um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.